Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola a Filemão, versículo 17 e o 20. E vamos destacar o versículo 17 que diz assim: Portanto, se você me considera companheiro, recebe-o como receberia a mim. O tema de hoje é: a paz é necessária aos filhos de Deus. As forças do mal fazem de tudo para não termos a paz entre nós, irmãos na fé, ou na nossa própria família. E por isso, toda vez que acontece alguma briga, ou desentendimento, ou discussões acaloradas, a vitória é do diabo. E ele sabe como colocar lenha na fogueira ou gasolina no fogo. Ele sabe como fazer isso. E aí, muitas e muitas vezes, amigos que brigam, familiares que brigam, congregados que brigam, especialmente em assembleias, e acham que têm o direito de brigar. Quem é vitorioso é o diabo. E aí é um problema sério. Por que não existe paz? Porque as pessoas não querem. Agora, bem do outro lado, completamente diferente é o desejo de Deus. Deus quer que nós vivamos em paz. E aí, quando acontece alguma briga, algum desentendimento ou alguma discussão calorada, o Espírito Santo vem agir no coração destes revoltados e brigões. E eles, por serem filhos de Deus, eles começam a se arrepender. E uma vez arrependidos, eles pedem o perdão e aí querem viver em paz. O arrependimento e o perdão através de Cristo garante a paz. Pessoas que brigam entre si e até participam de igreja, mas continuam brigados, eles têm algum problema maior do que simplesmente ser membros de uma igreja ou não. E nós não devemos nos esquecer que Deus é um Deus de paz, que Ele quer o arrependimento e o perdão. E quando propriamente congregados ou vizinhos ou familiares, eles não podem viver em paz, então tem algum problema em relação à fé. E não é outro problema, é problema de fé. Fé fraca ou não existe fé naquela pessoa? E esse é o ponto que o apóstolo Paulo está tratando com Filemão. Filemão era uma pessoa que tinha propriedades, terra, e Onésimo era o seu escravo. Naquela época, podia ter escravos. E esse Onésimo se revoltou e provavelmente pegou algum dinheiro também do seu patrão e fugiu. E acabou parando em Roma, lá onde estava o apóstolo Paulo. E Deus o encaminhou para que ele ouvisse a palavra do Senhor e fosse convertido. Então, Onésimo, um escravo de Filemão, fugiu e foi convertido por Deus. Mas não é só Onésimo que foi convertido por Deus, o próprio Filemão, que era o patrão, também fora convertido pelo Senhor. E Deus usou o apóstolo Paulo para essas duas conversões. E nesse texto, o apóstolo Paulo pede a Filemão para perdoar e aceitar o Onésimo. Quando acontece alguma briga, algum desentendimento, alguma discussão, nós também podemos ajudar. Não para aumentar a discussão, a briga, o desentendimento, mas para promover a paz. Deus envia muitas e muitas vezes outras pessoas para nos chamar a atenção se nós estamos nesse problema. Mas Deus também envia a nós
quando o problema é com os outros. E nós vamos lá levar a mensagem de Deus e o Espírito Santo vai agir em nós para falar palavras sábias, palavras verdadeiras. E o mesmo Espírito vai agir no coração daqueles que estão na briga, o desentendimento, as discussões, e eles também podem se arrepender e viver em paz. Quando nós temos essas oportunidades de ajudar na reconciliação de irmãos na fé, nós podemos fazer, porque a paz é necessária aos filhos de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, ajude-nos a vivermos em paz com os irmãos e irmãs na fé, com os nossos familiares. Estenda a tua mão sobre cada um de nós e nos ajude para que a paz possa reinar sempre entre nós. Também te pedimos que nos ajude a ser pessoas que levam a paz aos outros que estão com problemas e dificuldades em relacionamentos. Venha nos ajudar e envie o teu Espírito sobre nós, pois precisamos muito de ti para que outras pessoas também possam se arrepender e se perdoar, pedir o perdão a ti e viverem em paz. Pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém.